Bom dia, bom dia, bom dia. Estamos de volta na nossa live maravilhosa, nossa live diária. Ontem eu não consegui fazer a live, ontem eu estava completamente sem internet. Bom dia, Dirce, seja bem-vinda. Vamos mandar live para os nossos amigos, amigas, para elas possam participar. Lembrar que nós estamos online e nós vamos ministrar, vamos falar sobre um tema. Hoje eu não consegui, ontem eu não consegui entrar, minha internet estava horrível. Wi-Fi fora, internet do celular ruim, não querendo funcionar muito bem. Ontem foi uma manhã desafiadora. Nossa vida tá tão ligada à internet, a gente fica bem perdida. Bom dia, Marlucene. Vamos hoje vamos desvendar mitos financeiros. Ontem eu pus um videozinho meio meme falando sobre isso. E aí eu falei assim, eu acho que eu vou trazer isso como tema da live, pra gente poder se aprofundar mais nessa questão dos mitos e perceber se esses mitos não estão afastando a gente dos nossos propósitos, dos nossos projetos. Então hoje nós vamos falar sobre esses mitos, vamos desvendar esses mitos. E enquanto o Instagram vai avisando aí pro pessoal, e nós já estamos ao vivo, deixa eu me apresentar, né? Tem até uma música que ela fala, deixa eu me apresentar, eu acabei de chegar. Hoje eu tô numa fase mais cantora. Mas eu me chamo Adriana Dias, sou missionária há 14 anos, administradora, idealizadora do Prospere Missões, e eu te ajudo a ser liberta financeiramente à luz da palavra de Deus. E Adriana, por que liberta? Porque eu entendo e o endividamento, a questão financeira, essa desorganização financeira, ela está muito ligada à nossa vida espiritual e à quebra de muitos princípios. Quando nós quebramos princípios, o endividamento ele surge, né? Então por isso a gente fala e não só de planejamento, não só de organização, mas a gente fala de libertação. Uma vez que você é uma mulher liberta, tudo flui, tudo se organiza e você consegue extrair o melhor dos seus recursos. Dito isso, nossa, quase me engasguei. Dito isso, nós vamos começar a nossa live falando sobre os mitos e entendendo, né, por que a gente se deixa tomar por esses mitos e deixa de avançar por conta desses mitos e quais são esses mitos. Óbvio, existem muitos mitos, mas eu trouxe 3 para a gente trabalhar nessa manhã e para a gente desvendar aí mitos que podem estar comprometendo a nossa vida financeira. E eu gostaria já de começar falando quais são os nossos objetivos hoje, né? O objetivo dessa live, primeiro, é desmistificar as crenças que são errôneas sobre finanças. Então, esclarecer mitos e mal entendidos comuns sobre a gestão financeira, mostrando uma perspectiva prática e realista. Então, vamos tirar as vendas dos olhos, vamos olhar para algumas crenças assim, que foram implantadas em nós e vamos seguir adiante, porque precisamos prosperar. Segundo, a gente também tem aí como objetivo mostrar como a fé e a sabedoria financeira elas podem viver de uma maneira harmônica, né? Muita gente acha que é impossível. Se você tem dinheiro, você vai ser aquela pessoa que você vai pensar em dinheiro, Ou se você é uma pessoa mais espiritual, né? Assim,
Se você está mais desprendido de dinheiro, você é muito espiritual. E a gente sabe que isso não é uma realidade. E também eu quero trazer uma palavra de encorajamento, né? Para que nós mulheres sejamos sábias e boas gestoras dos nossos recursos. Esse é um dos nossos objetivos aqui nessa live. Para começar, eu queria deixar uma pergunta. Você está deixando de alcançar a sua independência financeira por acreditar em mitos? Eu vou até escrever essa frase conforme o pessoal for entrando, para o povo também refletir a respeito. Você está deixando de atingir a sua independência financeira por acreditar em mitos? Vou deixar aí também. Eu vou fixar a pergunta. Peraí, deixa eu desafixar. Vou deixar esse comentário aqui fixado. Você está deixando de alcançar a sua independência financeira por acreditar em mitos? Talvez você esteja e talvez até mesmo sem saber. Mas vamos ao primeiro mito que eu separei. Esse é assim, acho que é o clássico. Dinheiro é a raiz de todo mal. Todos os problemas do mundo acontecem por conta do dinheiro. As pessoas se matam por conta do dinheiro. Famílias se destroem por causa do dinheiro. E isso é um mito. Isso não é verdade. Esse mito, ele nasceu baseado no texto bíblico de 1 Timóteo 6:10. E esse texto, ele vai dizer, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E quando a gente pensa nesse amor ao dinheiro ser a raiz de todos os males, a gente percebe que as pessoas elas são capazes de romper todos os princípios, todos os seus valores por conta do amor a esse dinheiro. Não simplesmente ao dinheiro, mas pelo amor ele tem ao dinheiro. Então, pessoas matam pais por amor ao dinheiro. Pessoas matam irmãos, né, por conta do dinheiro de uma herança, porque ele tem amor àquele dinheiro, né? Pessoas roubam um país, uma nação inteira, por conta do amor ao dinheiro. Então, a gente vê que a motivação não é o dinheiro em si. Tem gente que até tem muito dinheiro, mas ele ama tanto o dinheiro que ele é capaz de fazer coisas absurdas para ter mais dinheiro. Eu lembro quando nós tivemos aí algumas prisões, tempos passados, né? E a gente via pai e filho envolvido no processo. A gente via esposa e esposo envolvida no processo. E não eram pessoas que vieram de comunidade, não eram pessoas que moravam lá no interior, no sertão, e passou fome a vida inteira. Não. Eram pessoas que já eram bem-sucedidas, já nasceram em famílias ricas, mas o amor deles ao dinheiro era tão grande e para eles não precisavam, assim, não existiam barreiras para a ganância, não existiam barreiras para vivenciar aquele envolvimento ali, mesmo que fosse um envolvimento criminoso. Bom dia, Fabíola, seja bem-vinda. Então, a gente precisa primeiro entender essa questão, né? Isso é um mito, achar que o dinheiro pelo dinheiro faz alguém se corromper, é capaz de criar os males. Não, é o amor ao dinheiro. Segundo, a gente precisa entender qual o papel do dinheiro, para que serve o dinheiro, né? E o dinheiro, ele é uma ferramenta neutra. Por exemplo, eu gosto de assistir uma série muito antiga que tem na Prime, não é muito antiga, é uma série antiga, chamada Bones. É uma antropóloga forense e ela descobre
o motivo ali do crime a partir dos ossos. Ela avalia os ossos, então ela não faz autópsia, nada disso. Ela pega os ossos. Sejam bem-vindos, Auro, Maria da Conceição. Essa antropóloga, ela pega os ossos e a partir disso toda uma equipe vai trabalhando para entender quem era a pessoa, para entender qual foi a arma do crime, para entender como essa pessoa faleceu. E muitas das vezes a arma do crime são coisas assim, estão próximas da pessoa, né? Então vamos dizer, vou usar essa caneta de exemplo. Essa caneta, ela pode se tornar uma arma de um crime se eu pegar essa caneta e de repente bater em algum ponto seu com muita força e de uma determinada forma e tal, e isso romper ali uma artéria e tá. Mas a caneta é só uma ferramenta. Eu tenho aqui, ó, só pertinho de mim, ó. Eu tenho, olha, isso porque a minha necessidade tá ali guardada. Vou só pegar essas. Na minha mão, eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 7 canetas na minha mão. Mas elas são apenas ferramentas. Elas não têm o poder de me deixar uma pessoa mais vaidosa. Ela não tem o poder de me deixar uma pessoa mais humilde. Essas canetas, elas não têm nenhum poder de influência sobre mim. Talvez para uma pessoa que está num lugar que não tem caneta nenhuma, eu seja uma pessoa extremamente bem-sucedida, né? Porque só na minha mão tem 7, mas eu tenho outras. Eu viajava muito, aí ganhava brinde, ganhava um monte de coisa e sempre tinha caneta. Então eu tenho muita caneta. Nenhuma dessas eu comprei. Então imagina, você pode olhar e falar assim, poxa, eu só tenho uma. E ela tem 7, uma ela é poderosa. Mas essas canetas, eu estou dando só um exemplo para você entender a função do dinheiro, ela é só uma ferramenta para eu fazer as minhas anotações, para eu escrever minhas ideias, para eu anotar minha agenda, para eu escrever o meu devocional, às vezes eu faço escrito, para eu anotar temas das lives. Ela é só uma ferramenta, mais nada. E da mesma forma é o dinheiro. O dinheiro, ela é apenas uma ferramenta neutra. O dinheiro, ele não tem nenhum poder de te deixar mais arrogante ou menos arrogante. E vai te deixar mais arrogante ou menos é a forma como você lida com ele. É algo muito mais interno do que externo. O dinheiro, ele pode ser usado para o bem ou pode ser usado para o mal. Eu posso pegar esse dinheiro, ganhar muito dinheiro, pegar esse dinheiro e financiar muitas coisas erradas. Eu posso querer comprar pessoas, eu posso querer sustentar abuso sexual, eu posso querer subornar alguém, porque eu tenho dinheiro. E nem precisa ser muito dinheiro, tá? Porque tem gente que faz coisas horríveis com pouco dinheiro. Ou eu posso pegar o meu dinheiro e financiar em projetos que vão proteger crianças, investir em escolas, investir no reino de Deus, enviar missionários, sustentar pastores, apoiar hospitais, apoiar uma causa nobre, ajudar pessoas lá no Rio Grande do Sul ou em outro estado que esteja passando por uma calamidade. Eu posso usar o dinheiro para estudar, eu posso usar o dinheiro para abençoar um parente, eu posso usar o dinheiro para dar uma saúde de qualidade melhor para minha família. Eu posso usar o dinheiro para tirar umas férias merecidas, com mais tranquilidade, sem precisar tirar as férias e virar a faxineira das férias, a cozinheira das férias, tudo das férias. Não, eu posso ir para um hotel, eu posso ir para um resort, só ter a preocupação de descansar ou de me cansar, mas me cansar ali curtindo as férias. O dinheiro, ele pode ser usado para o bem ou ele pode ser usado para o mal. Assim como uma caneta também. Eu posso usar uma caneta para assinar um contrato que seja prejudicial a alguém. Eu posso usar a caneta para
fazer, vamos ver, e como eu falei, né, usar a arma de um crime, como aparece lá no seriado. Eu posso usar a caneta para escrever algo ruim contra alguém. Eu posso usar a minha caneta de várias formas maldosas. Eu posso usar até mesmo para, vamos ver, no trabalho, redigir coisas eu sei que são ilícitas. Então, eu vou decidir qual uso eu dou para minha ferramenta. O meu dinheiro, eu já sei qual uso eu dou para ele. Então, meu dinheiro eu uso para minha educação, para minha alimentação, para o meu conforto, para o conforto da minha família, para abençoar a obra, para me envolver em causas que sejam nobres, para financiar o meu projeto. Eu já dei uma direção. E aí você precisa dar a sua direção. Se você souber dar a direção, você vai fazer dele ele realmente é. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males e não ele, tá? Então olhe para o seu coração e pense o que Deus deseja fazer usando o seu coração. É igual esse mito, né? A gente está hoje desmistificando alguns mitos, e esse mito e o dinheiro é a raiz dos males é igual manga com leite. Quando eu era criança, a minha avó, minha mãe sempre falava, olha, se você chupar manga e depois for beber leite, você vai morrer. E não era assim. Talvez você passe mal, talvez possa te dar ali uma reação alérgica, talvez você possa ficar com dor de barriga. Não, era você morre. Era um negócio, era uma catástrofe. Então, eu cresci ouvindo e manga e leite não podiam ser consumidos ali ao mesmo tempo. Tanto é, e hoje eu nem sou tão fã nem de manga e nem sou tão fã assim de leite. Leite até menos do que a manga. A manga eu não gosto de botar numa salada, comer de vez em quando, mas o leite é uma vez na vida, outra na morte. Eu paro assim para beber leite, normalmente é um pouco dentro do café e tal. Eu não sei se é decorrente dos traumas de infância que os nossos pais causavam na gente, ou se realmente eu não gosto. Mas a gente precisa pensar, alguns mitos só servem para isso, para fazer a gente passar a vida sofrendo e lá na frente descobrir que era uma grande bobagem. Então o dinheiro ele não é a raiz dos males, mas sim o amor a ele. E nós precisamos olhar o dinheiro sob uma perspectiva de fé. Muitas, das nossas influências cristãs ensinam a importância da responsabilidade financeira e da generosidade. O dinheiro ele pode ser visto como um meio para a gente servir aos outros e cumprir objetivos maiores. A Bíblia fala de muitas pessoas ricas, mas eu gosto muito de pensar em Susana e Joana, e sustentavam Jesus com os seus recursos. Elas, tendo dinheiro, elas não se afastaram de Cristo, mas pelo contrário, elas se aproximaram de Jesus e elas serviam a Jesus através do investimento que elas faziam no ministério dele. Imagina você financiar Jesus. Ai, gente. O bom é que a gente sabe, né? Quando a gente envia um missionário, a gente sabe que a gente está sustentando ali Jesus através deles. Então, a gente precisa, integrar os princípios éticos e os nossos valores de fé na gestão de dinheiro. E isso pode levar a um uso muito mais consciente e benéfico dos nossos recursos. Então, imagina nós que somos cristãos e o tanto de obra maravilhosa que a gente pode fazer se o nosso coração estiver na pessoa certa e a gente não se deixar levar por mitos e muito mais nos afastam do que a gente pode fazer e nos aproxima. E um terceiro ponto aí dentro dessa visão desse primeiro mito é pensar justamente nos princípios de generosidade, de mordomia,
de equilíbrio e de prioridades. Então, a fé, ela nos ajuda a unir todos esses pontos ao uso do dinheiro. A fé, ela nos ensina a ser generosos, a partilhar. Então, se eu tenho uma necessidade, se eu tenho um dinheiro e eu vejo um irmão, uma necessidade, eu vou dividir o que eu tenho com esse irmão, essa irmã, porque a fé, ela me inspira e me instrui a fazer isso. Então, eu uso o dinheiro para promover o serviço a outros. A sabedoria financeira ensina a importância de administrar bem os nossos recursos. Então, a fé, ela nos ajuda a coordenar todo esse processo. E a fé, os nossos exercícios espirituais, nos ajudam também a ter um equilíbrio na hora do uso do recurso e também a ter um desapego. E quando a gente fala de desapego, não é que a gente não vá gostar do dinheiro, a gente pode gostar do dinheiro, mas o dinheiro, ele não pode nos dominar. Então, é o desapego nesse sentido, você não pode ser dominado por ele, né? Então, a gente vê muitas pessoas que já foram dominadas. Tem gente que tem muito recurso e não usa nem para si mesma. Vive mal, mora mal, família toda destruída, é um avarento. Então, a gente precisa ter muita atenção ao lugar onde a gente bota todas essas coisas. Vamos ao segundo mito, e se você está na nossa live pela primeira vez, não deixe de seguir o Prospere. Vai lá no nosso perfil, já dá o seguir, e se você está gostando dessa live, dá aí um curtir aí também na live, bota um coraçãozinho, um 100, dá uma reação para o Instagram saber que essa live tá legal e mandar para outras pessoas. No final, eu vou deixar a live salva e você pode mandar para sua rede de contatos. Faz essa aula chegar em mais pessoas para que as pessoas possam ter acesso. Nós temos 80% da nossa população endividada. Quanto mais a gente puder enviar essa mensagem para outros, mais libertação nós vamos ver na nossa nação e a gente vai poder ver o crescimento de muito mais pessoas. O segundo mito é o seguinte: investir é arriscado demais para as mulheres. Muitas mulheres acreditam e não são boas investidoras e nem serão. Muitas mulheres acreditam e elas têm uma capacidade inferior à dos homens de investir. E isso é um mito. Alguém disse isso para você, você acreditou, mas isso não é verdade. E eu botei uma sequência do que eu ia falar, mas eu vou começar pelas pesquisas, porque eu amo dados. E os dados não mentem, uma pesquisa não mente. Essa pesquisa ela não é tão recente, mas eu achei ela muito interessante para trazer. Um estudo publicado pela Berkeley Capital, em parceria com a Ledbury Research, concluiu que mulheres que investem tendem a ganhar mais dinheiro do que os homens no mercado financeiro. Motivo disso? Mulheres, elas correm menos risco, elas seguram as ações de uma empresa por mais tempo e com isso elas tomam decisões menos erradas. E um outro estudo, quando essa pesquisa foi publicada, um outro estudo acadêmico também foi mencionado na época, né? E descobriu que as mulheres ganham 1% ao ano a mais e os investidores do sexo masculino. Ou seja, nós sabemos investir e investimos com mais sabedoria e inteligência. Mulheres correm menos risco porque mulheres, de uma forma geral, pensam muito nos filhos. Ela tem essa tendência a estender, né, as decisões dela aos filhos. Então, elas acabam, nós, porque eu sou uma mulher, nós acabamos tendo mais retorno financeiro, 1% a mais do que os homens, porque a gente investe com muito mais sabedoria e muito mais autocontrole. Então, a pesquisa já é para, assim, fazer cair por terra essa história de que mulher
não sabe investir, mulher tem medo de mulher. Não, as mulheres sabem, então vamos investir, vamos correr atrás porque vai dar certo. Quando você acredita nesse mito de que as mulheres não são boas para investir, você acaba se sentindo desencorajada. Você fala assim, ai não, mas aí eu não conheço ninguém no meu redor, investe e tal, é melhor não, isso é coisa para homem. Então esse mito, ele tem se perpetuado, né, criando esse estereótipo entre gêneros, sugerindo que as mulheres elas são menos propensas a ter os riscos financeiros e a fazer bons investimentos, e isso é puro mito. Os estudos eles vão comprovar que as mulheres, apesar dela ter uma capacidade menor ao risco, ela pode usar isso, e ela tem usado isso como uma vantagem no mundo dos investimentos. E muitas mulheres, elas tendem a fazer mais pesquisas, a tomar decisões de investimentos mais ponderadas e muito mais estratégicas. Então, isso também gera um resultado muito mais positivo para as mulheres, porque elas tomam decisões pautadas em muita análise. A gente já está acostumado a pesquisar no mercado, né? Já está acostumado a pesquisar na rua, fazer pesquisa de mercado, pesquisar em loja, e a gente leva esse perfil da pesquisadora para o mercado financeiro, e isso gera melhores investimentos. Provérbios 31:16, Provérbios 31 vai falar da mulher, né? A mulher virtuosa, a mulher de Provérbios, a best woman de Provérbios. E Provérbios 31:16 vai falar: ela avalia o campo e o compra, e como ela ganha, ela planta uma vinha. Então ela faz um bom investimento, com o retorno desse investimento, os seus dividendos, ela planta uma vinha. Então é uma mulher que tem uma iniciativa financeira. É óbvio que a mulher de Provérbios 31, ela deixa a gente no chinelo, né? A mulher faz tudo. A mulher consegue cuidar da casa, cuidar dos filhos, cuidar do marido, cuidar de comprar, empreender. Ela faz tudo. Eu não sei se essa mulher, como ela chega ali no final do dia, né? Deve estar exausta. Mas ela é uma referência pra gente de uma mulher investidora, e se Deus pôs lá na palavra, é porque ele realmente iria, nós mulheres parássemos e deixássemos esse papel de coitadinha de lado, porque tem mulher potência na Bíblia, e não é só a mulher de Provérbios, tem várias mulheres potência. Então, qual é a realidade sobre investir? A gente precisa investir olhando para os riscos, prestando atenção no que a gente pode ganhar, no que a gente pode perder, porque todo investimento vai envolver um risco, né? Mas existem estratégias para você minimizar os seus riscos. É importante você pensar na diversificação ali dos seus investimentos, pensar a longo prazo, na escolha dos produtos, ter segurança em você estar trabalhando para que você possa fazer esse mito, ele possa cair por terra mais ainda. E quais são os benefícios de você investir, de você ser encorajada, né? O desejo dessa live é te encorajar. Qual o objetivo e quais são os benefícios de você investir? Primeiro, você vai construir a sua riqueza a longo prazo, e você vai poder alcançar muito mais rápido a sua independência financeira. E com o tempo, o poder de juros compostos, ele vai transformar os seus investimentos regulares em uma soma substancial. Então você vai começar ali pequenininho, quando você vê, os seus investimentos já estão explodindo. E aí eu queria perguntar para você que está na live: você já investe? Se você investe, escreve aí para mim, enquanto isso eu tomo uma aguinha. Eu já sou investidora. Eu já tô com os meus produtos financeiros. E também conta pra mim aí qual mito você passou a vida toda aí acreditando, e a gente tá fazendo aí por terra aqui nessa live. E eu vou já passar para o mito número 3. O mito número 3 vai dizer assim: olha,
você vai precisar escolher. Ou você vai ser uma mulher de fé, ou você vai ser uma mulher rica. As duas coisas não dão para acontecer. E isso também é um mito. E a fé e a riqueza, elas não podem andar juntas. Isso é um mito. E a gente vê esse mito expresso na palavra de Deus. A gente vê homens e mulheres que foram muito ricos, e Deus prosperou tremendamente. Foram pessoas, né, e foram muito usadas por Deus. E essas pessoas estão na galeria dos homens e mulheres da fé. Então, vamos quebrar esse mito na nossa mente. Fé e riqueza, elas podem e devem andar juntas. A Dirce está falando, eu não investi, mas pretendo ser uma investidora em nome de Jesus. Em nome de Jesus mesmo, Dirce, porque você está no nosso curso, então nosso objetivo é fazer esse passo a passo com todas as nossas alunas, para que vocês possam chegar no final do curso, já uma carteira de investimentos montada e poder realmente prosperar cada dia mais. Esse é o nosso propósito. Então, quando a gente fala, né, a fé e as finanças elas são incompatíveis, nós estamos contrariando também o texto de Lucas 16, 10, 11, e fala assim, olha, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Assim, se vocês não forem dignos de confiança em lidar com as riquezas deste mundo, quem lhes confiará as verdadeiras riquezas? Então, o objetivo é que a fé ande junto às suas riquezas. Se você hoje, você é fiel no pouco, né, que você tem ali a maior probabilidade de ser fiel no muito, porque é isso que a palavra de Deus está falando. Nós precisamos aprender a ter honestidade independente dos recursos. Eu me lembro quando, voltando ao exemplo das canetas, né? Quando a gente era criança e a gente chegava assim, uma caneta, um lápis, uma borracha, e não era nosso, os nossos pais, né, já orientavam, olha, você vai devolver. E você vai viver ali com as suas coisas e tal. Você vai devolver. E isso já era aprender a lidar com os nossos recursos e não pegar o do outro, né? Às vezes a gente acha que o ensinamento dos nossos pais é um ensinamento ali para aquele momento. Ou até mesmo o ensinamento dos nossos professores. É um ensinamento para aquele momento, mas não, é para a vida. Se você não é fiel no pouco, você também não será fiel no muito. Agora, Lucas está dizendo, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Então, se hoje você é uma pessoa fiel, independente da sua situação ou circunstância, pode ter certeza, e você está pronto para receber mais de Deus, porque Deus, Ele sabe da sua fidelidade e não vai mudar, independente do que acontecer, não vai mudar. E é muito importante você olhar para exemplos de pessoas que fizeram coisas poderosas pela nossa nação, nosso mundo, sendo muito, muito, muito rico, muito, muito abastado. A crença de que fé e riqueza se excluem, ela é comum em muitas comunidades e culturas. Mas esse mito, ele sugere que a prosperidade financeira ela é incompatível com viver uma vida de fé e devoção. Isso é um mito. O que a gente precisa estar atento é a ganância e a gente produz a partir dos nossos valores, né? Então, às vezes, a gente se perde ali porque, eu ganhei 100, eu quero 200, eu ganhei 200, eu quero 400, eu ganhei 400, eu quero 1.000, e fica... vai passando por cima das pessoas para poder ter o que precisa. A fé, ela pode proporcionar uma base ética e moral para a criação e o uso responsável da riqueza. Então, se você hoje já tem os pés firmados na sua fé, dificilmente você vai se perder no caminho, porque não vai ser o externo que vai mudar seu coração. Você realmente vai ter uma vida
de bênção, uma vida de paz, porque você já vive assim. Então, tenha essa tranquilidade. Isso é um mito e você pode realmente ter as duas coisas tranquila e vai dar tudo certo. Mais uma vez, é importante entender os princípios de mordomia, de generosidade. Essa é a melhor forma de demonstrar como a fé e a riqueza elas podem andar juntas. Tá até lembrando, eu fui semana passada num evento lá em Curitiba e estava passando o exemplo de uma empresa e ela usa a empresa dela como uma forma de investir na missão, como uma própria missão missionária. Então, por exemplo, o dono da empresa, ele cria uma série de programas dentro da empresa para que o funcionário ele se torne pessoas mais prósperas, ele consiga se desenvolver, crescer no trabalho. E junto do trabalho da empresa, ele também implantou creche para que a funcionária possa estar ali sabendo e o seu bebê, o seu filho está bem. Ele também criou uma escola, então ele criou uma empresa e uma rede de suporte a essa empresa para que essa empresa se torne parte da obra missionária. A própria empresa é um pedaço, é um projeto social, é uma empresa que precisa dar lucro, todo mundo está ali para trabalhar, tudo certinho. Porém, a visão dele foi além de simplesmente ganhar dinheiro. A visão do dono da empresa é investir no ser humano e apresentar Jesus para essas pessoas. E aí eles estavam passando um resultado, né, de todas as ações que eles fizeram. E isso, óbvio, como é uma empresa, eles não têm, eles não congregam, né? É uma empresa, não é uma igreja, mas eles encaminham os decididos para uma igreja local. E aí eles estavam passando, e no ano, eu não me lembro se foi 2002 ou 2023, eles batizaram na comunidade em torno de 500 pessoas que tinham vindo diretamente do trabalho dessa empresa. Então imagina, um empresário que tem bastante recurso, mas ele está usando esse recurso dele para gerar discípulos de Jesus. Então, gente, a pobreza, ela não resolve nada. A pobreza, ela gera problemas, ela gera vulnerabilidade. Então, você desejar ser pobre para uma expressão de humildade, isso não é uma decisão muito inteligente. O que a gente precisa é pedir a Deus: Senhor, pode mandar riqueza, eu vou utilizar para o teu reino. Eu estou indo agora, semana que vem, para uma viagem ao exterior. Vai ser, todo mundo me pergunta, é passeio, é trabalho? Gente, é tudo. É passeio, é trabalho, é estudo, é mentoria, é tudo. E eu tenho orado ao Senhor e eu tenho falado assim: Deus, o Senhor fale muito comigo nessa viagem e eu quero devolver tudo para o teu reino. Tudo que eu aprender, as pessoas que eu conhecer, os insights que eu tiver, né, as ideias, tudo, eu quero devolver para o teu reino. Tudo eu quero devolver para o teu reino. E essa deve ser a nossa oração. A gente não precisa ter medo de conhecer coisas novas, a gente não precisa ter medo de ganhar mais, de prosperar. O que a gente precisa é sempre orar: Senhor, me faz devolver para o teu reino, me faz entregar para o teu reino, sabe? Eu posso usar os meus dons e os meus talentos para entregar para o teu reino. Então essa tem que ser a nossa oração, e não medo, não prisão, nada disso. Então nós podemos sim ter a nossa fé completamente alinhada ao nosso desejo de enriquecer. E quando isso acontecer, e eu creio que vai acontecer, você vai devolver para o reino. E quando eu falo devolver para o reino,
não significa que você não vai aproveitar, que você não vai viajar, que você não vai usar uma roupa que você sempre quis usar, você vai fazer uma viagem que você sempre quis fazer. Não, você pode ter tudo que você quiser, mas não esqueça de devolver para o reino o que você tenha e você tenha e você tem no seu bolso, porque Deus ele vai honrar essa sua generosidade e essa sua entrega. A Bíblia ela traz pra gente, né, muitas pessoas muito bem sucedidas, mas eu quero também destacar a vida do, peraí, fugiu o nome, ai meu Deus, deixa eu pegar a Bíblia que tá aqui do lado para eu falar certinho para vocês. Ó, Mateus 27, a partir do 57, vai dizer assim: ao cair da tarde, chegou um homem rico, de Arimateia, esse é o nome dele, José, chamado José, e se tornara discípulo de Jesus. Dirigindo-se a Pilatos, pediu o corpo de Jesus, e Pilatos ordenou que lhe fosse entregue. José tomou o corpo, envolveu-o num lençol limpo de linho e o pôs num sepulcro novo. E ele havia mandado cavar na rocha, e fazendo rolar uma grande pedra sobre a entrada do sepulcro, retirou-se. Maria Madalena e a outra Maria estavam assentadas ali em frente do sepulcro. Ou seja, um homem muito rico, um homem rico. Vou falar muito porque a Bíblia não diz que ele era muito. Um homem rico. Ele foi até Pilatos e ele pediu o corpo de Jesus. Primeiro, dificilmente se ele fosse pobre, ele teria acesso a Pilatos. Então, isso nem está aqui na lição, nem está no esboço que eu fiz para a live. Mas quando você é pobre, você não tem acesso. Você não tem acesso às pessoas que podem resolver os problemas. Quando você é pobre, você tem uma área de alcance muito limitada. Então, a gente precisa, sim, da riqueza, não para que isso nos dê aquela visão errada, né, de você sabe com quem você está falando? Não. Mas para que a gente possa acessar as pessoas certas. José de Arimateia era um homem rico. E ele acessou Pilatos e foi até Pilatos e pediu o corpo de Jesus. E recebeu. E ele não recebeu assim à toa. Pilatos não falou, entrega. Se fosse um outro lá, ele ia falar, sai daí. Ou então ele nem ia receber. Mas ele recebeu até mesmo uma honra ali aquele homem, ou um benefício que aquele homem poderia fazer mais à frente, né? Já era um homem rico, talvez negociasse com Pilatos alguma coisa e tal. E ele toma o corpo de Jesus, ele envolve num lençol de linho, ele põe num sepulcro novo, ou seja, ele tinha os recursos necessários para fazer todo o sepultamento de Jesus. E ele, assim, ele sabia que era o Messias, ele sabia que era o Filho de Deus, mas talvez ele nem tivesse, assim, a visão, assim, completa. Ele sabia que era o Filho de Deus, né? Tanto é que ele se tornou discípulo. Mas ele, possivelmente, ele não tinha o que a gente tem hoje. Caramba, ele fez isso com o Filho de Deus. Mas ele tinha o recurso para fazer. E ele foi lá, envolveu o corpo de Jesus num tecido de linho. E é um tecido caro, não é baratinho. Ele botou num sepulcro novo e ele mandou fazer para Jesus. A riqueza proporcionou a José de Arimateia os recursos e o acesso necessário para ele cuidar de algo preciosíssimo, que era o corpo de Jesus. E a história dele está na palavra de Deus. A história desse homem. Então, se a fé e a riqueza não pudessem andar juntas, a história desse homem não ia estar relacionada com a história de Jesus.
Então, que a gente possa quebrar esses mitos, porque esses mitos, eles não só impedem que a gente viva da maneira que Deus deseja que a gente possa viver, né? A gente pare de viver endividado, a gente pare de viver contando moeda, que a gente pare de viver na escassez, que a gente pare de viver dessa forma. Então, a sabedoria de Deus, a fé em Cristo faz a gente acessar o conhecimento que a gente precisa para viver as histórias que a gente precisa viver. E, acima de tudo, a fé e a riqueza nos dá acesso para que a gente possa fazer obras e vão garantir que o propósito de Deus seja totalmente realizado. Jesus ia ressuscitar de qualquer forma, mas Deus usou um homem rico para pegar o corpo, estava no poder de Pilatos, sepultar da melhor forma possível e Jesus poder ressuscitar ao terceiro dia. Então, e nós também sejamos usados pelo Senhor com todos os nossos recursos. E hoje pode ser poucos, mas mais para frente, né, serão recursos abundantes. E Deus ele possa nos usar poderosamente para cumprir o ID dele. E a gente faça cair por terra todos os mitos que nos afastam do propósito de Deus. Sim, o dinheiro, ele é uma bênção, ele é uma ferramenta e ele, na verdade, não tem o poder de nos desviar, tá? Nós podemos, sim, ter uma vida de fé, uma vida de bênção, uma vida plena no Senhor Jesus, porque não é o dinheiro que tem o poder de ganhar o nosso coração. E nós, mulheres, como a pesquisa revelou, podemos ser investidoras e seremos melhores ou iguais aos homens. Então, esse mito de que mulher não sabe investir também já foi comprovado em pesquisas e não é real. Então, que a gente possa... Bom dia, Selma, dias corridos, né? Eu sei, eu entendo perfeitamente. A gente está chegando ao final da nossa live, mas a live vai ficar salva. Então você pode não só assistir a live, como você deve mandar para as pessoas do seu relacionamento, as mulheres do seu relacionamento, porque eu tenho certeza que muitas mulheres precisam ouvir isso. Tem muito para ser transbordado através de nós mulheres, mas nós estamos aprisionadas em palavras, em ensinamentos que ferem a palavra de Deus. A Dice está falando, obrigado pelos esclarecimentos para que tenhamos uma vida em abundância. Isso aí, precisamos mesmo superabundar. E em breve eu vou fazer uma resenha sobre esse livro. E ó, O Milionário Mora ao Lado. E esse livro fala sobre os surpreendentes segredos dos ricaços americanos. E nada do que você imagina que seja o segredo deles, verdadeiramente é. Hoje eu estava de manhã participando de uma sala de oração e eu falei assim, poxa, eu vou... Não, aí eu saí da sala, não tem nada a ver com a sala. Eu saí da sala e aí eu abri um Instagram e tinha um perfil, eu sempre gosto de ver as mensagens, né, as postagens, e aí o rapaz falou assim, eu tô lendo esse livro, tal, fala aí qual livro você gostaria que eu fizesse uma resenha, eu lesse e fizesse uma resenha. E aí eu indiquei um livro e eu falei, por que não trazer também para as minhas meninas resenha de alguns livros bons, né? Então tem alguns livros que eu amo e me inspiram e me ensinam, e eu vou começar a trazer alguns ensinamentos também desses livros para vocês. E aí ninguém segura vocês, ele não vai ter mito e resista ao conhecimento dessas pessoas. A gente vai poder fundamentar ainda mais, não só na Bíblia, mas também nos escritos de várias pessoas e podem nos ajudar bastante. Gente, um ótimo dia para todos vocês. Se você ainda não deu um like na live, dá um like aí pro Instagram saber que a live foi boa. Se você ainda não segue o nosso perfil, tá assistindo a live gravada pela primeira vez, vai lá no perfil do Prospere e já segue o perfil do Prospere. E também
Manda no seu grupo de WhatsApp, gente. Vocês mandam aí o Reels o dia inteiro para um monte de gente. E aí não manda a nossa live, manda lá, manda para seus amigos a nossa live. E a gente precisa fazer o Brasil prosperar, a mulherada crescer, se desenvolver. E para isso a gente precisa desse movimento. Alessandra, seja bem-vinda. Nossa live está finalizando, mas ela vai ficar salva e vocês vão poder assistir. Jazim, como diz no Maranhão, a live vai estar lá no nosso feed para você assistir e para você compartilhar. Uma ótima tarde para vocês. Desculpa, ontem eu não consegui fazer a live, eu estava sem Wi-Fi, a minha internet não estava funcionando aqui. Mas é sempre bom estar com vocês. Gente, meu missionário da Angola chegou, Matheus. A live tá terminando, Matheus. Mas é sempre bom receber. E Matheus, tem dois e estão sempre passando por aí. Matheus e Santos são dois jovens que eu tive a oportunidade de intermediar a vinda deles para o Brasil. Para passar um ano, só esse um ano tá rendendo. Esses meninos tão ficando aí no Brasil. Eu não tenho mais nada a ver com isso. Mas eu amo demais esses meninos. São joias raras e vieram lá da Angola. Estão fazendo um trabalho lindo aí no Brasil. Ótima tarde para todas, para todos. E a gente se vê amanhã. Amanhã. A gente se vê. É feriado, mas eu vou estar aí na live para quem puder. A gente vai estar se falando e amanhã, tá bom? Beijo, ótimo almoço para todos. Amanhã a gente se vê. Beijo.